minha gente, bom dia. Bom, a gente vai, né, dar continuidade aos conteúdos. A gente fez a parte de revisão de ciências, né, onde a gente relembrou o capítulo 1 e o capítulo 2, que falam sobre a parte, né, de ecologia, fatores bióticos, abióticos, espécie, população, comunidade, e a gente falou também no capítulo 2, né, as relações alimentares, cadeia alimentar, alimentar, tá? Fluxo de energia. Então, a gente viu tudo isso nas aulas, né, que a gente ainda estava em sala e nas revisões que eu passei para vocês. Bom, a nossa aula de hoje, ela vai trazer o capítulo 3, que é sobre relações ecológicas. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Bom, ela vai trazer as relações ecológicas. Bom, então, relações ecológicas ou interações ecológicas são as relações que vão acontecer entre os seres vivos, tá? Sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, a gente pode classificar as relações ou interações com duas classificações, né? A primeira, se vai ocorrer entre seres da mesma espécie, essa interação ela é chamada de intraespecífica. Se ela for ocorrer entre seres de espécies diferentes, ela vai ser chamada de interespecífica. Essa é a primeira classificação. A segunda é que elas podem ser harmônicas ou positivas, onde ambos os indivíduos eles vão sair, né, no benefício, não vai prejudicar o outro ser. E desarmônicas ou negativas, quando vai provocar prejuízo a pelo menos um dos indivíduos que está na relação. Então, primeiro a gente vai ter que saber se a relação é entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes, para depois a gente dizer se vão ser harmônicas ou desarmônicas. Então, a gente tem interações intraespecíficas harmônicas, intraespecíficas desarmônicas, interespecíficas harmônicas e interespecíficas desarmônicas. E aí a gente vai começar com as relações, né, entre seres da mesma espécie, que são harmônicas, que são positivas para ambos os indivíduos envolvidos. Se são intraespecíficas, então são entre seres da mesma espécie, né? A gente aqui tem como exemplo abelhas e aqui a gente tem um coral, tá? Então, o que é que vai diferenciar sociedade e colônia? Vai separar a partir do momento que a gente verificar se os indivíduos estão unidos ou separados anatomicamente. Como assim? Aqui na sociedade, a gente percebe que a gente tem as abelhas, né? E elas estão separadas anatomicamente. Cada um, né, tem seu corpo. E na colônia é o contrário. A gente também vai ter divisão de trabalho, assim como na sociedade. Porém, agora, todos os indivíduos estão unidos, né, anatomicamente. Aqui, ó, são pólipos, tá? Cada pólipo dessezinho aqui se uniu, né, se aderiu ao outro e dá a impressão que a gente está falando de um único ser, mas não é. Aqui é a união, né, de vários pólipos, tá? Bom, então a diferença entre sociedade e colônia é exatamente essa, se os indivíduos vão estar separados ou unidos anatomicamente. E as relações intraespecíficas desarmônicas, né? Também vai ocorrer entre seres da mesma espécie, porém agora elas são negativas. Alguém aí dessa relação vai sair prejudicado, né? Algum indivíduo. Então a gente tem o canibalismo e a competição intraespecífica. O canibalismo, ele vai devorar, matar, né? E se alimentar do outro ser da mesma espécie. Enquanto a competição intraespecífica, eles vão competir entre si, né, por recursos, parceiros, territórios. No caso da espécie humana, né, até por dinheiro a gente compete. Então, a gente vai ter aqui, ó, entre indivíduos da mesma espécie o canibalismo, né? A gente tem aí típico do que faz canibalismo. Alguns insetos, aranha, algumas cobras, né, algumas serpentes. E a competição intraespecífica acontece na maioria, né, entre a maioria dos seres vivos da mesma espécie. Por isso que é uma competição intraespecífica. Mas aí eu não poderia dizer que nesse caso aqui de canibalismo não seria predação?
né? Já que está um se alimentando do outro, um matando o outro. Seria. Porém, a gente só fala em predação quando a gente está falando de seres de espécies diferentes. E aí são seres da mesma espécie. Então, a gente considera como canibalismo, tá? Interações interespecíficas harmônicas. Essas daí são aquelas que vão ocorrer entre seres de espécies diferentes. Mas elas vão ser positivas, né? Ambos os seres vão sair no benefício, ou pelo menos um deles, né? Sem prejudicar o outro. E aí a gente tem o mutualismo, né? Mais e mais. Ambas vão se beneficiar. Esse tipo de interação, ela é praticamente obrigatória, já que se a gente separar esses indivíduos, a sobrevivência deles seria muito difícil ou quase impossível. É o caso dos líquens. Os líquens é uma associação entre fungos e algas, né? Enquanto a alga, né, serve de alimento, né, produz o alimento para o fungo dá para a alga proteção e defesa, certo? Então, é uma relação mútua. Os dois saem em benefício. A protocooperação, ela é muito semelhante ao mutualismo. Porém, agora os indivíduos não são obrigados a viverem juntos. Eu acho essa imagem aqui, para mim, é o melhor exemplo de protocooperação, né? A gente tem um passarinho palito, o bico dele, né, semelhante a um palito, ele vai palitar os dentes do jacaré, que é um animal carnívoro. Então, ele se alimenta desses restos de alimento que fica entre os dentes do jacaré, e em compensação o jacaré fica lá com a boca limpíssima, tá? Comensalismo. O comensalismo, ele é benéfico para uma das espécies e para o outro é zero, ou seja, não afeta. É o caso dos peixes piloto e do tubarão, né? Ou peixes remo, tá? Quando o tubarão se alimenta, ele, né, por ter uma mordida muito brusca, ele acaba soltando pequenos pedaços de alimento. E aí, esses pequenos pedacinhos de alimento vão servir aqui, ó, para os peixes rêmora ou para os peixes piloto, tá? Mas tem algum benefício para o tubarão? O tubarão adquire algum benefício com isso? Não, nada. Então, é benéfico para o peixe, mas também não faz diferença, não afeta o tubarão. E aí, essa relação é chamada de comensalismo. O inquilinismo. O inquilinismo, né, é semelhante ao comensalismo. Porém, ele está relacionado exclusivamente a abrigo, né? Quem mora, por exemplo, eu mesmo moro de casa alugada. Então, na verdade, eu pago, né, para morar. Eu sou um inquilino, né? Alguém cedeu um abrigo para mim. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, do peixe palhaço e das anêmonas. Então, ele se esconde, né? As anêmonas servem de abrigo para ele e eles ficam ali, né, protegidos, né? Eles são os inquilinos das anêmonas. E as anêmonas nem se preocupam e não tem prejuízo nenhum. O epifitismo é semelhante ao inquilinismo, porém essa moradia só ocorre entre as plantas, tá? No caso, as bromélias, elas são plantas que elas só conseguem se desenvolver se elas estiverem, né, sendo inquilino de alguma árvore de grande porte. E as relações interespecíficas desarmônicas, né? São interações entre seres de espécies diferentes, mas que causam um certo tipo de prejuízo para uma das espécies. Competição. Aí a competição, de novo, sim, porque a primeira competição que a gente viu era intraespecífica, né? Era para seres da mesma espécie. E essa agora é uma competição interespecífica, é para seres de espécies diferentes. Que, nesse caso, eles vão poder disputar com parceira? Não. Nesse caso aí, eles vão disputar, né, especialmente com relação a recursos, território, comida. Parceira não dá, né? Ninguém vai ver um leão e uma zebra competindo por uma leoa, tá? Predação. A predação, né, quando o indivíduo vai atacar, matar e se alimentar de um ser de outra espécie. É semelhante, né, ao canibalismo, como eu falei para vocês. Só que o canibalismo é para seres da mesma espécie e predação é para seres de espécies diferentes. A gente vai ter o predador, né, aquele que vai atacar, matar e se alimentar, e a presa, né, que é aquela que infelizmente vai ser comida. O parasitismo. O parasitismo, ele é semelhante,
né, seria semelhante ao comencialismo, né? Porém, agora ele causa um prejuízo, né, ao indivíduo ao qual ele está se hospedando. Então, o indivíduo ele vai viver à custa do outro e vai causar prejuízo a ele. É o caso aqui, né, das verminoses que a gente tem no nosso trato digestivo. Então, aqui, né, à medida que você tem uma verminose, né, hospedada no seu trato digestivo, ela vai se reproduzindo, até o ponto, né, que ela precisa sugar alimentos, nutrientes de você. E pode causar um quadro de anemia, de fraqueza, tá? Então, ela causa prejuízo ao hospedeiro, né? O parasita é aquele que vai se abrigar, enquanto o hospedeiro é aquele que está sendo sugado, sendo prejudicado. A mesma coisa acontece com o piolho, o carrapato. Todos eles têm relação de parasitismo. E mecanismos de defesa, né? Alguns animais, eles adquiriram artimanhas, né, para tentar fugir da predação, para tentar intimidar os predadores. E eles fazem isso através de venenos, né, que eles podem possuir em qualquer estrutura corporal, ou toxinas, né, serem tóxicos, mimetismo e camuflagem. É esse que eu tenho as imagens aqui, tá? Qual é a diferença entre eles? A camuflagem, né, ele vai se adaptar à coloração do meio ambiente para não ser descoberto. Porém, ele não se utiliza de nenhuma camuflagem com relação a seres que sejam tóxicos ou venenosos. É diferente do mimetismo. O mimetismo, ele vai imitar, ele vai se assemelhar a seres que são tóxicos ou perigosos, tá? Então, isso aqui, ó, se assemelha a uma cobra. Cobra é perigosa, né? Então, aqui nesse caso é mimetismo, tá? Ele vai se assemelhar a algo que é perigoso ou venenoso. Isso aqui, na verdade, é um lagarto, tá? E aqui não. Aqui ele se assemelhou ao tronco de uma árvore. Então, ele não está se assemelhando, né, a nada que seja venenoso ou perigoso. Então, nesse caso aqui é camuflagem. Ok? Bom, só para a gente finalizar aqui, né, um resumão básico. A gente, então, viu que as relações, elas podem ser intraespecíficas, que são aquelas que vão acontecer entre seres da mesma espécie, tá? E aí elas podem ser harmônicas, quando elas trazem, né, benefício para ambas as espécies, ou para pelo menos uma delas, e desarmônicas, quando uma das espécies vai sair no prejuízo. E aí a gente viu que dentro das relações intraespecíficas harmônicas, a gente vai ter a sociedade e a colônia. A diferença entre elas é se os seres vão estar unidos anatomicamente ou não. Se estiverem unidos anatomicamente, é colônia, e se estiverem separados anatomicamente, é sociedade. É só vocês lembrarem que o S de sociedade lembra separados, tá? Separados anatomicamente. E as desarmônicas? A gente vai ter o canibalismo, onde um ser se alimenta do outro da mesma espécie, e a gente vai ter a competição interespecífica, onde eles vão competir entre si, né, por território, por parceiro, por comida, ok? E a gente também viu as relações interespecíficas. Que vão ser aquelas que vão acontecer entre seres de espécies diferentes, tá? E aí elas podem ser também ou harmônicas ou
desarmônicas. Nas harmônicas, a gente vai ter o mutualismo, que ocorre, né, entre seres de espécies diferentes, porém a dependência de um para o outro é tão grande que eles são praticamente obrigados a viverem juntos, tá? Um, né, serve para o outro, é um relacionamento mútuo, tem benefício para os dois. Só que eles não podem se separar, né, como os linkers. Aí a gente viu também a protocooperação, que é semelhante ao mutualismo, porém aqui as espécies elas não precisam viver, né, unidas, elas podem viver separadamente. Aí a gente viu o comensalismo. Nesse caso, só uma espécie vai sair no benefício, enquanto a outra não vai ter nem benefício nem prejuízo, tá? Não vai ser afetada. E aí a gente viu também o inquilinismo. O inquilinismo é quando eu preciso, né? Onde um vai servir de abrigo para o outro. Então, eu vou ter aí um inquilino, tá? E a gente ainda teve o epifitismo, que é semelhante ao inquilinismo, só que aqui é exclusivamente para plantas, tá? As epífitas, no caso. E as desarmônicas? Nas desarmônicas, eu vou ter a competição. Lembrando que, nesse caso, eles não vão poder competir por parceiras, né? Porque são de espécies diferentes. Competição. Tem predação, que é semelhante ao canibalismo, porém com espécies diferentes, né? Vai ter a presa e o predador. E parasitismo. Um ser, ele vai habitar o outro, né? Ele vai parasitar o outro, porém ele causa um prejuízo, né, para o ser que ele está habitando, certo? Como o caso das verminoses, né? Piolho, carrapato, quando se hospeda nos cachorros, né? No boi também, tá? Então, essas são as relações. É muito importante vocês entenderem o que significa as palavras, que eu acho que facilita o aprendizado, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, tá? Vocês vão realizar a atividade, eu vou botar também no plural, vocês vão realizar a atividade da página 348 até a página 351, tá? Beijo para vocês e até a próxima.